Olá pessoal, estudaremos a História e Geografia do município de Itaboraí. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, estudaremos diante de 3 perspectivas, de acordo com o conteúdo programático que está lá no edital do concurso de vocês. Também faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo, beleza? Bom, além disso, também irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões autorais, com o gabarito comentado sobre essa temática, também com os promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Também irei disponibilizar videoaulas na forma de módulos que irão ser hospedadas na plataforma da Hotmart, na forma de cursos com os conteúdos comuns. Quando estiverem prontos e organizados, também colocarei os links na descrição do vídeo. Então, para você ficar ligado em todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo, quanto de conteúdo, quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal, que é o @ensinoemação. Bom, é isso, bora começar! E vamos seguir com o nosso estudo sobre a história de Itaboraí na perspectiva, desse artigo que foi publicado na revista de Arquitetura. Falando agora do território como objeto de memória. A formação das cidades de origem colonial no Brasil, de maneira geral, ocorreu pela instalação de uma grande praça, mais conhecida como Largo. Essa praça seca, formada pela lógica colonizadora e civilizatória, era inicialmente um ponto de passagem de tropeiros, sendo estabelecida após a fundação de uma igreja. Ou seja, fundar uma igreja, fundar um largo, era fundar uma cidade. E é isso que eu tenho falado com vocês há algum tempo, quando a gente tem estudado. A partir do momento que aqueles tropeiros passavam naquela área, eles começaram a se estabelecer ali, e eles fundavam uma igreja, aquele era o início, é como se fosse ali a sementinha para você começar a estabelecer o quê? A estabelecer uma cidade, estabelecer uma vila, aí você funda um largo, funda uma igreja. A igreja é o início de uma vila, do estabelecimento de uma vila, e depois, de uma cidade. E aí esse artigo nos traz um relato feito por Sérgio Buarque de Holanda, que diz que esta praça, quando localizada em área mediterrânea, ficava ao centro da povoação, tendo 4 vias principais, servindo assim de eixo para o traçado de ruas. Marci Teixeira expõe que o local ideal para os colonos portugueses era selecionado pela topografia dominante, isto é, o topo de colinas. No mesmo sentido, Lobo Simeão Júnior descreve um traçado colonial como uma ocupação de topografia irregular, cujos limites laterais ocorreu pela conjugação de edifícios e paisagens. Então aqui, como esse estudo ele se volta para essa questão da parte urbana, um estudo muito voltado para a construção urbana, ele parte desse princípio de que quando os colonos decidiam povoar uma determinada área, eles iam de acordo com uma topografia dominante, que era onde? No topo das colinas, que foi o que aconteceu em Itaboraí. E aí no livro Rio do Quarto, Joaquim Manuel de Macedo desfruta da sua cidade de origem, Itaboraí, como plano de fundo. Então a narrativa reafirma a importância administrativa da vila de São João de Itaboraí, tanto ao mencionar sua condição e porte frente à capital do Rio de Janeiro, a honradez de seus edifícios administrativos, religiosos e culturais, quanto pelos nomes de relevância e de valor simbólico que percorrem por este lugar. Além disso, o relato está em conformidade com a definição de ocupação colonial portuguesa explicitada pelo Lobo Simeão Júnior, pois a cidade começa na cumeira de uma colina, tendo alguns edifícios, bem como a paisagem constituindo seu limite lateral. Outro detalhe importante é a quantidade de ruas principais, 4, como mencionados por Sérgio Buarque de Holanda. Dessa maneira, a praça representava toda a cidade. Então, através desse livro, o livro do quarto, de Joaquim Manuel de Macedo, ele reforça a importância administrativa da vila de São João de Itaboraí para a capital do Rio de Janeiro, por conta dos seus edifícios administrativos, religiosos, culturais, que tinham ali uma grande relevância, a nível administrativo, religioso, simbólico, e também aqueles personagens que percorriam, aqueles nomes de grande importância que percorriam Itaboraí, que percorriam essa vila de São João de Itaboraí, além da ocupação portuguesa ter acontecido no topo das colinas, como nós já havíamos falado. E por essa razão, essa ocupação ter acontecido numa colina, tem ali a sua paisagem como sendo um limite lateral. E aí você tem ali algumas ruas principais, e acaba que a praça representa toda a cidade. Então a importância da praça que tá ali, que tem ali a igreja, que aquela praça, na verdade, é o símbolo de uma cidade completa.
Aí nesse artigo a gente consegue visualizar, né, uma imagem, né, que foi da Fundação Biblioteca Nacional. Essa imagem ela contém ali o traçado urbano, como é que esse traçado urbano ele começou a aparecer, né, nesse período colonial. Que você tinha ali a casa de câmara e também a cadeia, a igreja e pelourinho, né? Você encontra alguns traços típicos de ocupação da Vila de São João de Itaboraí. Então é possível observar na imagem a casa de câmara e a cadeia em frente à igreja, o que era uma formação comum às cidades de origem colonial. A origem da cidade, né, o Largo da Matriz, que é uma grande praça demarcada pela fachada dos edifícios, organiza o espaço e marca essa centralidade do poder local. E é nessa praça que tudo acontece, tá? Por isso que a gente fala que a praça simboliza a cidade como um todo. Então a praça, ela demarca tudo, mesmo não havendo assim uma demarcação de espaço público. Então, sendo assim, dentro dessa perspectiva colonial, é neste largo que se estabelece a primeira compreensão de núcleo urbano. Nesse período, pouco antes de Itaboraí ser elevada à categoria de vila, tropeiros e viajantes já faziam a sua própria leitura da paisagem, pois caminhos construídos e percorridos por eles também foram importantes para a caracterização do apoderamento desse território. Porque nós tínhamos os viajantes, os tropeiros, né, que vinham com as suas tropas, que passavam por esse território, né? Então eles se estabeleciam, eles paravam ali, então eles tinham ali a sua própria perspectiva em relação a essa área. Então eles faziam a sua própria leitura de paisagem em relação a essa área. Vamos falar agora de Itaboraí enquanto paisagem cultural. Bom, é possível interpretar a cidade de Itaboraí enquanto fragmento da paisagem cultural do Rio de Janeiro. Do século XVI ao século XIX, a paisagem original do recôncavo da Guanabara foi alterada e caracterizada pelo constante desenvolvimento de culturas rurais e intensas transações comerciais. Então é possível você interpretar, né, esse desenvolvimento de Itaboraí de acordo com a paisagem como um todo do Rio de Janeiro, porque é um fragmento da paisagem do Rio de Janeiro, né? Então você tinha ali o desenvolvimento de culturas rurais que estava acontecendo de forma intensa por conta de transações comerciais. Você tinha, por exemplo, no século XIX, o plantio de café em Itaboraí, que foi favorecido pela proximidade ao porto do Rio de Janeiro, o que acabou revigorando a região que estava em decadência desde a queda do cana-de-açúcar, das fazendas e vias de locomoção até o porto. Então, um dos fatores, né, que promoveu, que revigorou a região de Itaboraí, que estava num período de decadência, desde a queda da cana-de-açúcar, das fazendas e tudo mais, foi o plantio de café, né? O plantio de café favoreceu esse levante de Itaboraí, né? Por quê? Porque Itaboraí ficava próximo ao porto do Rio de Janeiro. No entanto, a predominância de terras baixas para o plantio, tal como o uso intenso do solo ao longo dessas épocas, não favoreceu o cultivo de café por muito tempo. Então, embora a localização de Itaboraí favorecesse, né, porque tinha uma proximidade ao porto do Rio de Janeiro, então favoreceu o escoamento desse café, no entanto, o plantio não foi favorecido nessa área, em Itaboraí. Por quê? Porque eles utilizaram por um tempo, de forma intensa, o solo, né? Isso desgastou o solo, né? Esse uso intenso acabou gerando um desgaste do solo, o que não favoreceu o cultivo de café por muito tempo. E também a questão das terras serem baixas para o plantio. Desse modo, a então Vila de São João de Itaboraí transpassou por variados processos de crescimento urbano, tendo a maior parte delas correlacionadas com a produção de açúcar, aguardente ou café e, consequentemente, pela escravatura. Então, teve ali momentos, né, de crescimento, mas também teve momentos de declínio. Tá? O crescimento estava muito ligado, né, com a produção de açúcar, aguardente e café. E claro que a escravatura, a mão de obra escrava, favoreceu tudo isso, né? Porque a mão de obra escrava possibilitou essa produção. Bom, segundo Ribeiro, devido à localização estratégica, as operações mercantis de Itaboraí aconteciam tanto pelo mar, por meio do Porto das Caixas, quanto pelas estradas que convergiam para a então capital do Império do Brasil, Rio de Janeiro. Então você percebe a posição estratégica de Itaboraí. Era realmente uma posição muito boa, porque permitia a movimentação tanto pelo mar quanto pela terra, por meio de estradas, pelo mar por meio do Porto das Caixas e pelas estradas que convergiam para a então capital do Império, no Rio de Janeiro. Então tinha ali um acesso tanto por mar quanto por terra. Bom, dentro do contexto colonial, esse sítio histórico, enquanto centralidade, era o coração pulsante, vamos colocar assim, de Itaboraí.
E é nesse aglomerado urbano que os encontros sociais aconteciam, sejam eles de tropeiros, religiosos, intelectuais ou até mesmo de políticos. Ou seja, a cidade ela surge na confluência de ações e vivências nesse espaço e tempo, né, tendo a formação social de sua origem urbana correlacionada com a utilização e também, né, com a funcionalidade desses lugares. Então, nesses espaços, você tinha um encontro de quem? Um encontro de tropeiros, religiosos, intelectuais e políticos que permitiam com que houvesse dinamismo naquela vila, tá? Que houvesse movimento. Então, para se construir um espaço, você conta ali com a participação de diferentes personagens, né? Em diferentes momentos históricos. Então, a gente tem essa imagem aqui que nós temos um forte caráter religioso também em Itaboraí, que está presente nessa praça, que é a Igreja Matriz de São João Batista. Então, perceba, inicialmente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os povos indígenas, né? Aos poucos, essa paisagem ela foi sendo transformada pela permanência dos tropeiros. Aí tivemos ali a Igreja Matriz, que foi a principal edificação, né, para o estabelecimento da freguesia. Depois você tem a formação da Vila São João de Itaboraí. Depois a igreja era o ponto vital para funcionar a cidade como um todo, né? E a partir daí você vai tendo a formação dos seus habitantes. Então, a partir da igreja, definiu-se o Largo da Matriz, né? E os limites por habitações. Então, a paisagem ela começa a se transformar profundamente a partir da fundação dessa igreja. Então, começa a ter uma noção de núcleo urbano a partir do desenvolvimento dessa igreja. Outra forma de analisar e caracterizar a formação da paisagem se dá pelos símbolos não edificáveis. Em vários momentos do passado, nomes de notoriedade andaram por essa região, tendo como destaque Joaquim José Rodrigues Torres, que é o Visconde de Itaboraí, João Caetano dos Santos, Joaquim Manuel de Macedo, Salvador de Mendonça, Alberto Torres, que disseminava a campanha republicana num tempo próximo de sua proclamação, e também a sua filha, Heloísa Alberto Torres, antropóloga e primeira diretora do Museu Nacional. Então, todos esses personagens são destaques, fazem parte da história nacional e fazem parte da história da cidade de Itaboraí, mais especificamente do século XIX, possibilitando uma acentuada atividade intelectual em Itaboraí. Então, atenção com esses nomes, tá? Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí, João Caetano dos Santos, Joaquim Manuel de Macedo, Salvador de Mendonça, Alberto Torres, e também nós temos a Heloísa Alberto Torres, que é a filha dele, né? Então, atenção, tá? É importante vocês terem essas referências de nomes importantes que fazem parte da história de Itaboraí. E aqui eu coloquei mais algumas imagens que também estão presentes nesse artigo, né, publicado na revista de arquitetura. Né? Temos essa imagem que compreende um acervo da história de Itaboraí e região. Se num primeiro momento o Largo da Matriz pulsa aquela religiosidade, num segundo período, apesar da permanência e influência do edifício religioso, vemos essa praça se consolidar o seu caráter enquanto centralidade. Por quê? Porque ele começa a ter ênfase com outros debates. Então, lá para o século XIX, essa praça passa a ser um ponto de encontro cultural, direcionado para novas regras urbanas. Também temos, né, o Teatro Municipal João Caetano, próximo a ele também a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres. Então percebe que se em um primeiro momento, um primeiro período, esse Largo da Matriz tinha um viés de muita religiosidade, num segundo momento ele passa a ter uma influência de debates, uma influência cultural muito grande. Então, no início do século XX, alguns personagens da política do Estado realizavam discursos e debates neste local. Temos relatos de que no período monárquico esse espaço público foi chamado de Praça General Osório, e após a proclamação da República de 1889, ele passou a se chamar Praça do Generalíssimo Deodoro da Fonseca. E aí teve o seu nome alterado novamente em 1891 para Praça Marechal Floriano Peixoto, como é até os dias de hoje. Então, essas mudanças no nome da praça demonstravam essas homenagens que eram realizadas como consequência dessas disputas políticas que aconteciam e tinham como centralidade onde? Essa praça. Temos essa segunda imagem que é possível observar à frente da Igreja Matriz o arruamento da Praça Marechal Floriano Peixoto. Temos essa outra imagem que é uma requalificação paisagística da Praça Marechal Floriano Peixoto na década de 50. Aí nessa imagem você pode observar postes e fios de eletricidade, né, o que aponta para uma sociedade em processo de modernização urbana. É possível observar também ao redor da igreja elementos urbanos típicos
do período de embelezamento dessas cidades, né, que tinha muita influência ali da Europa, né, com cidades mais iluminadas, por exemplo. Então a gente consegue perceber por essas imagens que, embora a gente esteja vendo a mesma praça, ao longo do tempo ela teve várias alterações. Então, enquanto houver atividades humanas dentro de uma área comum, haverá modificações nesse espaço ao longo do tempo, não tem jeito. Então essa praça teve mais casas e sobrados do que tem hoje, teve coreto, já foi uma praça seca, já teve diferentes arborizações, passou por requalificações. E aqui a gente tem fotos atuais da praça e seu entorno, né, com vista para a igreja matriz. E aí a gente consegue entender, né, que as obras humanas elas imprimem no território características únicas, né, acrescentam elementos culturais ao longo do tempo. Aqui ele traz um compilado, né? É uma imagem que você consegue observar a inserção de novos edifícios, equipamentos, vegetações nos antigos contextos urbanos e paisagísticos. Faz uma comparação, né, das imagens em diferentes momentos. E aí vale destacar que ainda hoje nós temos a igreja matriz, o busto de Joaquim Manuel de Macedo e o traçado das vias que delimitaram a formação da praça e seu entorno. Vamos fazer uma questão. Já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Tem também os combos promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Itaboraí. Vale muito a pena, é uma ótima forma de você exercitar aquilo que você está aprendendo na teoria. Os links estão na descrição desse vídeo. Temos também os cursos contendo videoaulas no formato de módulos. Sobre os conteúdos comuns de nível médio e nível superior, também os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à questão. De acordo com a revista de arquitetura, no que diz respeito aos aspectos históricos de Itaboraí, constituem personagens desse município, exceto: letra A, Joaquim José Rodrigues Torres; letra B, João Caetano dos Santos; letra C, Gregório Pereira Pinto; letra D, Salvador de Mendonça; letra E, Alberto Torres. Nós vimos por meio desse artigo publicado na revista de arquitetura que temos nomes importantes, né, nomes de notoriedade que andaram por essa região, com destaque a Joaquim José Rodrigues Torres, que é o Visconde de Itaboraí, também o João Caetano dos Santos, também o Joaquim Manuel de Macedo, também o Salvador de Mendonça, também Alberto Torres, que tem a sua filha Luísa Alberto Torres. Então percebo que eu não citei Gregório Pereira Pinto, porque ele não pertence, ele não é um nome de destaque, né, de Itaboraí, e portanto é a nossa exceção e a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem playlist de Fundamentos de Educação. Tem playlist também de simulados de Fundamentos de Educação, de legislação educacional, legislação municipal, noções de administração pública e tantas outras. Maratone para o seu concurso. Bom é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.